Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Opa. O melhor para traders. The best of the best. Convidado já soltou um opa que eu não entendi, mas tudo bem. Se você é novo por aqui, inclusive, se inscreva no canal, deixa o seu like, que vai começar mais um episódio de muita qualidade para você. Como sempre, convidado muito bem selecionado. Tem os que vêm aqui que vocês gostam pelas polêmicas, outros vocês gostam pela capacidade técnica. E esse cara, polêmica eu nunca vi esse cara envolvido numa polêmica na vida. Eu nunca vi um post dele dando uma polemizadinha. Um cara extremamente zen. E nós aqui do podcast, nós temos um carinho especial por ele, uma gratidão mesmo por ele, porque ele foi o nosso primeiro convidado quando o podcast não tinha um seguidor sequer. A nossa rede social, essa aqui, por exemplo, que você segue no Instagram, @OsTradersPodcast, nós tínhamos um total de 0 seguidores, e no YouTube também nós tínhamos um total de 0 seguidores. E o nosso primeiro episódio, esse louco topou falar com a gente a troco de... Ele é trader, ele é visionário. Ele olhou e falou: eu vou lá agora, pra quando esses caras crescerem, eles me levar de novo. Comprar barato. Basicamente isso. E sem mais delongas, ele que tá no mercado, cara, eu sei que tem mais de 20 anos, não sei, capaz que já chegou nas 3 décadas, não sei, Mas é um cara a quem todo mundo dentro do mercado financeiro fala bem, todo mundo gosta muito dele, a gente deve muito respeito pra esse cara, e mais uma vez a nossa admiração e agradecimento. Obrigado por ter vindo aí, ter aceitado o nosso convite de vir aqui agora. Tem uns 10 episódios que eu tô falando que eu ia te trazer aqui de novo. Falava em outros episódios mesmo, falando, cara, eu tenho que trazer o André aqui, porque o André foi o primeiro cara que veio aqui quando era tudo mato. Agora o mato tá um pouquinho mais baixo, tem muita coisa ainda pra cortar. Cortadinha agora. Não, tem muita coisa pra cortar. Dá até pra jogar futebol nessa graminha agora aqui. Tá nada. E é isso, cara. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí tão prontamente, por ter vindo mais uma vez, enfim. E é um prazer, gente, sempre receber você aqui. Imagina, é um prazer vir aqui e... Foi muito bom ter participado primeiro, porque, pra história, na hora que eu tô vendo lá, você com aquele tanto de gente assistindo, um monte de visualização, fala, cara, eu fui o primeiro a estar lá, que legal, Que legal que deu certo. Enfim, então, eu também só tenho a agradecer pelo convite. Boa. E tamo de volta aqui, vamos lá. E mais do que justo você voltar aqui agora que a gente tem um pouco mais de seguidor, acho que tem muita gente aí que, se você não conhece André Moraes, pesquise, siga ele, inclusive, as redes sociais dele. Qual que é seu arroba no Instagram, você lembra de cabeça? @André Ribeiro Moraes. @André Ribeiro Moraes. Nós não vamos falar muito da história dele. Se tu quer conhecer a história dele, tu vai assistir o primeiro episódio do podcast, episódio número 1, Só pra lembrar, quanto tempo já de mercado mesmo, André? Cara, são 23 anos. Eu vou te dizer que de trade, 20 anos, tá? Eu de 2001, final de 2001 até 2005, eu brinquei no mercado, assim, eu comprava, achava que sabia tudo e o mercado só subia, então não tinha erro, Aí quando em 2005 o mercado caiu por conta de um problema na China qualquer, lá amanheceu caindo 8%, aqui começou a cair também, em um mês o mercado caiu, sei lá, 15%, 20%, eu percebi que eu não sabia nada e comecei a estudar, encontrei análise técnica a partir daí e não larguei mais dela. Então de trade, 20 anos. Boa, top. Cara, acho que a principal diferença de quando você veio aqui da última vez... Foi em que ano? 22. 2022. 22, já tem mais de 2 anos já. Você não tinha, eu acho, o escritório de agente autônomo ainda. Ou você estava perto de ter, estava pensando em ter, não me lembro. Ali agosto de 22 você já tinha? Julho de 22? Não, né? Não. O escritório de agente autônomo começou em janeiro de 2024. Tá. Eu quero te fazer uma pergunta em cima dessa sua experiência do AI. Tem algum aprendizado tirado já, assim, eu sei que vocês estão em janeiro de 24, você falou, Então tem aí 1 ano e pouco. Nossa, vocês cresceram pra caramba em 1 ano, hein? Sim. Pra 1 ano, vocês estão voando. A gente tá com quase 3 mil clientes. Vocês estão voando. Pra 1 ano é coisa pra caramba, E assim, tem alguma experiência que você já tem vivenciado aí nesse 1 ano enquanto AI que você trouxe pro trading? Algo que você fala, cara, ter vindo pro AI, hoje eu tenho, eu vejo que
sei lá, diversificar a carteira é muito importante pro trader. Isso eu sei que você já sabia, mas tem alguma experiência nesse sentido? Algo que você aprendeu, que você fala assim, cara, hoje eu gosto de pregar isso? Cara, que eu aprendi talvez não, mas que eu pude exercitar sim. Vamos lá. Só para quem não escutou primeiro e rapidamente, né? Eu fui trader de 2005 a 2011, quando fui convidado para entrar numa corretora que estava começando para ajudar o cliente dela a operar. E, basicamente, eu operava ao vivo, não tinha profissão de analista de investimento, então eu operava a minha conta ao vivo, podia naquela época, depois aí que passou a ter a necessidade de ser analista e tal. A corretora era Rico, eu acabei ficando sócio da Rico. Os dois analistas que tinham lá saíram, tá? O Márcio Noronha, por algum motivo que eu não me lembro qual, o Fernando Góes saiu para montar a Clear, e como a gente estava no começo, era tudo apertado, eu falei, não contrata ninguém, eu vou tirar o título de analista, porque aí a gente não tem que pagar 20 pau para um cara vir aqui ser analista, né? Boa. Tirei meu título de analista e a partir daí eu comecei a atender o cliente e falar dele de investimento, falar com ele de investimento. Então o cara chegava lá, e às vezes ele tinha 100 mil na bolsa, mas o cara tinha um capital de 1 milhão. Como é que você gerencia isso bem? Como é que você ajuda esse cara não só a administrar o dinheiro da renda variável, mas como é que você ajuda esse cara a administrar os investimentos dele, né? Perfeito. E eu fiz isso muito na Rico. Quando em 2015 eu fui para a XP, eu fiquei muito focado em renda variável, né? Porque a XP era muito maior, tinha o pessoal de renda fixa, então eu acabei encontrando meu canto na renda variável. Então a gente falava de carteira de renda variável, carteira de curto prazo, como por exemplo swing trade, de médio prazo como posição, ou até mesmo de longo prazo, né? Uma carteira mais voltada, inclusive, para análise fundamentalista, e a gente dando uma pitada de timing, né? Porque VEG é legal, cara, mas VEG agora no gráfico não tá tão legal, tá abaixo das médias. Você quer comprar VEG? Vamos esperar só um pouquinho, entendeu? E essa pitada a gente dava e conseguia integrar essas carteiras, mas eu achava isso pouco. E aí, a partir do escritório de agente autônomo, né? Eu pude, fazendo o meu trabalho de analista, auxiliar o meu cliente, cara, a novamente montar uma carteira. E aí, cara, é legal porque é um desafio, porque dependendo da idade, dependendo do apetite ao risco, dependendo do momento do cara, você vai montar uma carteira assim ou assado, né? Perfeito. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma filha que estuda nos Estados Unidos, então eu preciso ter dinheiro em dólar, porque se o dólar subir 2, 3 reais e eu tiver que pagar 3, 4 anos de faculdade, eu vou ter problema. Então, você armar tudo isso entendendo o perfil do cliente, cara, é uma coisa que é sensacional. Então, hoje, basicamente, né, vocês ficam enchendo meu saco que eu tô meio aposentado, né, mas eu de manhã fico no trade, né, pô, aí, tipo, começa às 10, às 9, né, e paro ao meio-dia. E depois das 2 às 4 eu tento conversar com o cliente. Então todo dia eu estou conversando com 4 clientes, faço reunião de meia hora, de segunda a sexta, é muito raro que eu não consiga. Então, tipo assim, eu não estou mais trabalhando 12 horas por dia, né? Mas eu estou muito focado nisso. É uma coisa que tem, putz, cara, assim... Sabe o que você chegar e tirar a galera de uma fria, de arrumar a carteira, de convencer o cara de que, cara, ele entrou naquela operação, naquele troço, enquanto estava lá em cima, não vai voltar mais, aquela empresa acabou, vamos tentar recuperar com outra coisa. E depois de um tempo você começar a perceber que tá dando certo e o cara tá engajado contigo, o cara tá te acompanhando cada vez mais, Sim. O cara tá feliz com o que você tá fazendo. Então tem sido uma experiência muito legal. Portanto, eu já sei que diversificar é importante, eu já tenho acesso a todos os mercados possíveis no mundo inteiro. Agora eu tô podendo exercitar isso porque eu tenho gente, tipo assim, eu imagino qualquer coisa e vai ter gente para executar na outra ponta, que é o nosso back-office, as nossas mesas. Né? Boa, top. Eu imagino que seja uma experiência bem... acho que no início um pouco desafiador, acho que sempre desafiador, né? Mas no início, como é algo um pouco diferente, né? Talvez traz aquele friozinho na barriga, né? Mas essa questão de trazer o timing, né? Para as carteiras, né? Trazer... E assim, a carteira ter mais proporção, né? Porque uma coisa é você ser o André Moraes, que tem o trade ao vivo, seus clientes e a carteira semanal. São X clientes e é X de dinheiro, né? Outra coisa é o André,
que tá dentro do escritório de agente autônomo dele, que agora tá grande. Tem quantos mil clientes, você falou? Quantos mil lá? Quase 3 mil. Quase 3 mil clientes, né? Aí tem uma carteira semanal ou tem lá uma carteira específica, mas aí vai depender do apetite ao risco do indivíduo. Um tem mais grana, mas é muito conservador. O outro tem mais grana, mas é mais velho. O outro tem muita grana, mas é jovem, quer dar uma acelerada, tem mais apetite, né? E aí, pô, tu montar carteira para cada um desses perfis, para cada forma de agradar esse cliente efetivamente, de modo que possa ser rentável e ele fique tranquilo quanto ao risco, deve ser... É diferente, né? E tem outra coisa gostosa também, porque essa eu também tô curtindo, cara, que qualquer coisa que eu imagino, eu consigo montar uma operação. Sim, tá. Pensa o seguinte, cara... Estruturada, tá fazendo? Estruturada, não estruturada, eu consigo ter acesso a, por exemplo, petróleo. Cara, depois se puder olhar o petróleo, ele tem, nos últimos 4 anos, um suporte de $70. Hoje, ele tá fechando abaixo disso. Mas isso tem uma correspondência de um gráfico semanal, até mesmo mensal. Se daqui a pouco ele volta acima de 70, eu consigo, através de uma opção ou de uma operação estruturada, acessar o mercado de Chicago para comprar, para apostar na alta do petróleo para o meu cliente, entendeu? Esse é lindo, né? Então, o cara que, enfim, é esse tipo de coisa. Pô, a gente, neste momento, por exemplo, para todo mundo que tem, muita gente dolarizou o patrimônio e comprou ETF de tech, por exemplo. Sim. Semana passada eu achei que pudesse vir uma correção, a gente montou uma operação vendida em Nasdaq, entendeu? Então, boa. Só que, cara, eu sou péssimo pra montar as coisas, porque eu não entendo tanto de opção, qual opção. Eu não entendo nada disso, eu só sei que eu acho que vai cair. Mas e você aí passa pra sua equipe. Aí eu tenho a equipe que fala, cara, se for cair, a melhor estrutura ou a melhor forma do cliente ganhar é essa. Boa. Fala, então é isso aí que a gente vai fazer. Então, Isso é lindo. isso tem sido muito legal, massa, cara. né? Isso tem sido muito legal. Isso pô, eu imagino. Isso é muito massa pra gente. Então, qualquer coisa que eu imagino, eu consigo executar, tá? Então... Boa. Isso, quando eu pego muito no pé dos traders no geral, até o pessoal hoje lá que estuda comigo, enfim, a gente vai ter uma aula hoje de opções. Só que assim, eu sempre pego a aula básica mesmo, porque a galera, tipo, você fala opções, o pessoal pensa que é opção binária. Mesmo, assim, tem muita gente que pensa, cara, opção binária, mas peraí, você vai falar de opção binária? Não, cara, opção de ação, né? Pode ter opção, tem até opção de dólar também, não é acessível ali pro varejo dessa forma, facinho, né? Mas enfim, cara, aí é muito show, né? Você basicamente conseguir ler o mercado e falar assim, cara, eu sei que vai subir, agora qual forma que eu vou escolher pra fazer dinheiro nessa porra aqui, né? E aí conseguir ter essa equipe, essa estruturação e tal, isso aí é top. Isso é muito show. Qual que é o nome do seu escritório? Fala aí. BFR Investimentos. BFR Investimentos. De Bifrost, pra quem é nerd aí. Boa, o que é isso? Gosta de mitologia nórdica. Do Thor lá? Que gosta do Thor, vai saber ponte. Exatamente. É a ponte que liga os deuses aos humanos, né? Boa. Eu não gosto dessa coisa de, tipo assim, vem cá que eu vou pegar na tua mão e a gente vai investir junto. Na verdade, cara, a decisão você toma sozinho. Sim. Eu te apresento um monte de coisa, né? Agora, você ser essa ponte pra tornar esse sonho possível é uma coisa muito legal, né? Então, a gente funciona como essa ponte segura, exclusiva, porque nós temos muitas coisas exclusivas para que esse cara alcance a liberdade financeira, né? Então, show. Coisa de nerd, vai. Show, não, mas top esse nome, hein? Top. Eu não lembrava que era isso não, cara. Não lembrava não. Deixa eu te falar uma coisa, mudando de pau pra cacete, já nós vamos, já a gente vai transmitir a tela do André aqui, ele vai explicar para nós basicamente a base de como ele gosta de operar. Lógico, ele não vai daqui dar uma aula gigantesca pra você sair daqui PhD, enfim, né? Que eu mesmo não me lembro não lembro se ele já passou isso alguma vez em algum programa, enfim, mas eu mesmo não me lembro. Eu sei que ele é um aficionado por Fibonacci, né? Um dos primeiros cortes que teve no podcast é o corte, e eu até hoje, quando às vezes eu volto lá no início, às vezes vejo esse corte, eu fico pensando assim, eu falo, mano, hoje eu faria esse corte diferente, eu fazia ele muito mais engraçado. Só que a gente tava começando, né? Eu não lembro qual que é. Não tinha. Que é o corte dele contando que ele tirou foto abraçado no túmulo. Do Leonardo Fibonacci. Exato, lá até em Pisa. Acho que o Casaca pegou lá, o Will mandou ele fazer uma parada lá, né? Não tem um videozinho assim lá daquele podcast Top 2? Tem. Não tem aquele tal de Gamecast? Aquele Top 2. O Gamecast é o primeiro. Cara, o Gamecast é igual o Pelé, tá? A gente vai falar sobre futebol, quem for melhor, tem que tirar o Gamecast e o Pelé. Brincadeira. Tá certo. Então, mas você tem que ver. Inclusive, você tá lá ainda, não? Tô. Então, tá de host lá agora, os caras meteram o host lá agora, a empresa parece que
Virou familiar, caralho. Por quê? Uai, tem 300 hosts lá agora, tem 200 programas. Não, mas, cara, é bom ver uma coisa que a gente criou crescendo, né? Toma diferente, asa, né? É gostoso. Cara, e aí, tipo assim, mas as pessoas não vão saber que você começou isso. Mas, cara, eu vou saber. Eu e o Indec a gente sabe. Então, tá tudo certo. Deixa crescer. Chega num ponto também, sabe que a empresa tá grande, é quando ninguém mais sabe, não sabe nem quem fundou essa porra. Né? Foi quem fundou essa porra? Não faço ideia, também não quero saber. Né? Os donos querem ver o negócio crescer. Então, no primeiro momento, eu queria segurar pra mim. Aí chegou cara, o Caçaca, mas vocês ficaram muito tempo lá. Vocês ficaram muito tempo lá. Não, e a gente tá lá ainda. Só que estamos fazendo uma vez, uma gravação a cada 2 semanas. Enfim, então. Aí o Caçaca falou, galera, nós temos que... Eu até imagino o jeito dele. Mas você continuou lá com aquele cara ruim? Com o Roberto Indec? Roberto Indec. Pão duro, vou almoçar amanhã com ele. Já sei que vou ter que pagar aquele lá almoço. Aquele lá é outro também, que foi um dos primeiros a vir aqui. Tem que trazer de novo, mas tô criando disposição. Trazer você é muito mais fácil que trazer ele, né? É mais agradável, porque ele ficou mais chique que eu, né? Roberto Indec agora... Ele tem cabelo. Cada dia... Aí você também, não fala isso dele não, que... Tava esperando essa. Ele tá igual o Lula, né? Viaja pra um lado, pro outro, cada dia tá num lugar, né? Tá impressionante. E vários países, inclusive. Eu fico me perguntando se o Benchimol tá vendo isso. Será que tá vendo? Tá vendo. Não, mas ele cresceu bastante, tá fazendo um belíssimo trabalho lá na XP e tá difícil encontrar com ele. Ele é gente boa. Eu gosto dele. Indec foi quem me deu a primeira oportunidade de trabalhar como influenciador. Eu não sabia que era isso. Aliás, eu tinha vergonha quando falava influenciador. Eu falei, mano, que nome do caralho é esse, velho? Eu pensava assim, mano, tipo a Virgínia? Falei, eu não sou a Virgínia, eu não vou dançar no TikTok, velho. Ficava constrangido. A gente é bobo, mas a gente cresce e aprende. Andrezão, hoje você continua fazendo swing trade ainda? Você lá pros seus clientes, enfim, tu continua com o seu educacional? Sim. Se eu quiser comprar o curso do André, participar da sala do André, tem lá, normal. Tem. Cara, eu adoro fazer isso, eu não quero deixar de fazer. Porque primeiro, eu gosto muito do day trade, né? Eu acho que nunca deixei de fazer day trade desde 2005, nem um dia que eu tô operando. Eu não sei quando tô viajando de férias e, enfim. Eu sei fazer. Eu não opero muito grande porque... Para mim não faz sentido, né? Primeiro que eu tenho uma série de restrições por ser analista, então eu tenho que procurar mercados fora do Brasil, né? Até mercado que não é ainda normatizado aqui no Brasil para eu fazer as minhas operações. Eu faço praticamente todos os dias, todo dia eu estou operando alguma coisa. E gosto de dividir isso com os clientes, principalmente quem está começando, porque quem está começando precisa de uma boa dose de pé no chão, precisa de uma boa dose de disciplina, né? Precisa de ter orelha puxada, e não interessa se o cara tem 10 mil ou 10 milhões, eu vou puxar a orelha de todo mundo do mesmo jeito. Então eu sei lidar com qualquer tamanho de capital, com qualquer tamanho de risco. Sim. Eu já passei várias experiências, então isso eu adoro fazer. Tá. Ao mesmo tempo, eu acho que o day trade não é para todo mundo, tá? O day trade é como se fosse uma profissão. A profissão de engenheiro não é todo mundo que vai ganhar dinheiro com isso. De médico, mesma coisa, de qualquer coisa, né? Ganhar dinheiro não é fácil, então day trade não é para todo mundo. Eu entendo que o swing trade pode ser. Por quê? Porque, você toma decisão de cabeça fria, você não fica na frente da tela, você pode estudar 2 vezes, 1 vez por semana e fazer as suas operações. Então eu gosto de falar sobre esse assunto. Boa. Então eu continuo fazendo. Então eu dedico a parte da manhã do meu dia, né, a essas operações day trade, swing trade. Boa, cara, você falando de swing trade, né, e aí a gente vai falar do mercado de ações ali. Cara, eu vou te falar, eu sinto muita falta da época do bull market, viu? Aquela liquidez bem mais pomposa, né, nos ativos, enfim. Eu sinto muita falta, cara, principalmente a fazer day trade em ação, né? Eu adorava fazer day trade em ação e, assim, não ter muita dificuldade para entrar e também não ter dificuldade para sair. Né? Hoje, dependendo do ativo, por exemplo, um ativo que tinha uma liquidez boa pra caramba e minou, hoje é 3 vezes menor, 3 a 4 vezes menor, enfim, né? Qual que é o ativo? CSN. Caramba, cara. Não é só CSN, não. Não, tem vários. CSN, Uzi Minas, eu não tô falando da classe. CSN, Uzi Minas e Gerdau, cara, tá difícil de operar. Pois é. Uzi Minas ficou muito barata.
ou seja, você quer pegar uma variação de 5, 6 centavos, cara, às vezes vai o dia inteiro ali, entendeu? Sim. E vou te dizer mais, o varejo também desconcertou, né? Então, total, né? Porque antes a gente tinha lojas Renner, a gente tinha HGTX com a boa liquidez, a gente tinha Magalu, a gente tinha Amer, a gente tinha Via Varejo. Cara, praticamente todas essas acabaram. O que sobrou, que tá dando alguma alegria de vez em quando, é lojas Renner com a liquidez reduzida, então não dá pra você sentar o dedo, porque senão você não tem como estopar na hora de stopar. E nem fazer day trade, né? Fazer day trade, não, dá pra fazer, mas dá pra fazer com 5 mil papéis, não dá pra fazer com 50 dá pra fazer mil. Com gigante, né? Como eu opero menor, né, então pequeno, ainda dá. E, cara, os bancos também ficaram chatos, né? Então, o day trade com ação quando tem bull market é muito melhor. Mas a gente acabou se virando, né? Eu anoto tudo que eu faço porque o cara tem que estar comigo por algum motivo. E o motivo precisa ser porque eu ganho dinheiro. Não é porque eu sou gente boa, não é porque eu sou mais velho, não é porque você é engraçado, porque você é bonito. Nada disso, tá? É porque eu ganho dinheiro. Então, as nossas operações são nos pontos indicados, auditadas por 2 mil alunos que assinam as nossas plataformas, todos os dias, todas as operações e, enfim, tudo mais. Aí eu consigo ver que o que mais deu dinheiro nos últimos 2 anos foi índice, o segundo que mais deu dinheiro foi dólar, mas aí vem um monte de ação que deu um bom resultado. Sabe qual a ação que mais deu resultado nos últimos 2 anos? Foi BPAC. 11. Ela casa com a minha estratégia, assim, muito bem. Cara, eu lembro quando o BPAC era cara, né? Cara, que eu digo assim, né? Antes de fazer o split, né? Ela era bem gordinha, né? E era ruim pra operar com opção. Eu lembro que eu queria tomar opção, cara, às vezes queria ficar vendido no papel, no à vista, e queria ainda pegar uma putzinha ainda pra dar uma acelerada, enfim. E aí, cara, você não conseguia pegar muito bem, o mercado não gostava muito, porque o ativo não era barato, né? Aí, quando fez o split, mudou totalmente, as opções melhoraram bastante, até por uma questão de liquidez. Mas você falando de swing trade, é impressionante, eu mesmo hoje falo muito menos de swing trade, cara. E aí eu fico pensando, né? Parei de falar muito de swing trade por 2 motivos. Primeiro, o público mudou muito. O público, digo... aquela galera que veio da pandemia ou de antes da pandemia, esse cara, muitos saíram, né? Muitos saíram, enfim, hoje nem estão no mercado mais. Vieram pelo motivo errado e... Exatamente. E aí, aquela galera da época gostava de swing trade. Hoje, quando o cara chega pra mim, por exemplo, e aí deve acontecer com você também, principalmente com os mais novos, o cara nunca ouviu falar de swing trade. Ele nem sabe como faz, né? O que ele precisa fazer para fazer um swing trade, né? Então se fala muito menos. Eu opero menos, mas assim, cara, eu acho swing trade maravilhoso. Eu acho que o cara que tá com dificuldade de fazer day trade, ele tem uma probabilidade muito grande de conseguir, né, se adaptar melhor no swing trade. Mas o swing trade, ele performa melhor no bull market do que no bear market, né? Com o mercado caindo é muito mais difícil fazer swing trade, por quê? Porque, por mais que muita gente não saiba, mas assim como no day trade, é possível você ganhar com a queda do mercado. Só que, no caso do swing trade, você precisa fazer o aluguel de ações, que não é a coisa mais simples do mundo. A tua nota de corretagem vira uma zona, é difícil você entender quanto você está ganhando e tal. Tem que ter paciência para o swing trade vendido, né? E outra coisa, o mercado em queda, ele geralmente quando cai, ele cai tudo num dia. E aí é difícil você montar uma carteira vendida. Então, por exemplo, neste momento, esse exato momento, eu tenho 2 ativos vendidos, que no dia que caiu, semana passada, eu não consegui vender mais do que isso, porque você não vai sentar o dedo com a mão, você vai pegar primeiro aqueles que estão cabeceira, depois o segundo que... Só que quando cai tudo de uma vez. Então Petra é difícil. É uma delas? Tá vendido? Não, eu tô vendido em Prio e Klabin. Tá. Bem vendido em Prio, muito bem vendido. Já fiz parcial, não tem como dar prejuízo mais, a não ser se vier gap. Boa. E bem vendido também em Klabin. Essas aí já estão sendo administradas no lucro. Boa.
E comprado alguns ativos também, tem alguns ativos que eu estou trazendo lá de trás e tá bem interessante. Agora, eu falo sempre de eras de mercado, né? Ou sejam, ciclos. O primeiro foi 2002 a 2008, que era, cara, a era das commodities, né? Então a gente teve lá commodities subindo, Vale, CSNA, Petrobras, subia todo dia 4, 5%, era coisa de louco, né? Beleza. A partir da crise de 2008, a gente repicou em 2009, subiu, fez topo em 2010. A partir daí, cara, veio o fim do Brasil. Parafraseando Felipe Miranda do livro O Fim do Brasil, que fez muito sucesso lá atrás, né? Que narrou o que depois acabou acontecendo, cara. Um monte de coisas erradas que tinham na nossa política, na nossa economia, que fariam o Brasil chegar ao fim, né? E quase conseguiram isso, né? A Petrobras chegou a valer menos de R$1, sim. A Vale caiu para 6, com a ajuda também da queda das commodities, mas também... muito mais com o cenário interno, né? Não, muito mais não, mas ajudado, intensificado pelo cenário interno, tá? Depois a gente viveu a era da ressurreição, foi essa era... Aí foi Temer, né? Temer que se estendeu até 2011, até 2021. Teve a pandemia, o mercado desabou, mas subiu tudo de volta, né? Até junho de 21. Junho de 21. Ninguém esquece essa data. Esta era foi a era que deu muito dinheiro no swing trade. Não precisava nem fazer day trade, porque, cara, principalmente, o que acontece, uma coisa para você que gosta de mercado lembrar. Quando o dinheiro gringo chega bilhões. Então, você tem uma primeira leva de mercado indo embora, de mercado de muita liquidez. Então, você tem uma primeira leva de blue chip subindo. Porque, cara, o gringo chega aqui com 1 bi, ele não vai comprar Mills, que negocia 5 milhões por dia, né? O cara tem 1 bi, né? Ele vai comprar Petrobras, ele vai comprar Vale, ele vai comprar ativos que têm boa liquidez. Sim. Então, numa primeira leva de mercado, quem sobe são as blue chips. Na segunda leva, aí sim, vem empresas médias e small caps. E, cara... a gente teve alta durante esses 5 anos de todas as empresas e vou te dizer que 2021, cara, foi o ano das small caps. A gente viu, Magazine Luiza subiu um absurdo junto com um monte de outras varejistas. Cara, construtoras todas, uma coisa linda. Cara, a partir de 2021 veio a era da inflação, que derrubou os mercados em boa parte do mundo. Boa parte do mundo emergente, né? Quem se salvou, porque a gente fala, mas como pode as bolsas no mundo subindo? Não, quem tá subindo é Estados Unidos, tá? E, de certa forma, o Japão, mas há que se considerar que o Japão saiu de 40 anos do lodo, passou agora a bater o topo histórico. Então, cara, deixa o Japão subir também, que lá os traders estão muito mais judiados do que aqui. Aqui a gente cai há 3 anos, lá há 40, né? No resto do mundo, e principalmente no mundo emergente, as bolsas sofreram nesses anos. Mas como aqui é Brasil, a gente sofreu um pouco mais, porque, enfim, tem ainda o peso de ser Brasil, tá? Porém, cara, o mercado é cíclico. Eu acho que esta era tá perto de um final, e aí vem outra era que vai ser, sei lá, depois a gente vai dar um nome para ela. Sim. Mas vai ser a hora de o swing trade ficar muito interessante de novo. Boa. Por isso que eu quero estar preparado. Porque eu acho que vai ter, cara, a minha geração, que é mais velha, vai ter a última chance de mudar de patamar realmente, de fazer dinheiro numa próxima onda de alta, né? Aí eu quero surfar ela e depois, aí sim me aposentar, tá? Aí vai sair de 50 milhões por 100 milhões, vai ficar de boa. Menos, né? Mas se Deus quiser, a gente vai ter comodidade. Boa. Cara, qual que é o principal indício para você de que o ciclo pode estar virando? O que o André tá esperando, por exemplo? Porque assim, acho que você não tem a expectativa de cravar o fundo. Você não me parece ser o cara que tá preocupado com isso. Fala, cravar o fundo da bolsa. Você não tá preocupado com isso. Isso é coisa de Zé Ruela, cara. Exatamente. O que você espera, basicamente, pra dizer assim, ó, o que precisa acontecer pra você olhar e falar assim, eu vou começar a colocar mais pressão nisso aqui? Cara, na verdade, eu acho que são alguns sinais, tá? Primeiro, a gente precisa de um evento, tá? Nós temos um evento contratado para daqui a 1 ano e 8 meses, que são as eleições. Perfeito. Certo? E aí, a gente montando cenários, tá? Eu acho muito difícil que alguma coisa dê errado e que atrapalhe nossa bolsa para tudo que eu vejo, tá certo? Para a esquerda ganhar novamente, precisa que ela melhore muito,
tá? E não vai ser dando mais dinheiro para o povo, porque o Congresso, que é mais à direita, não vai deixar isso acontecer, ou seja, vai ser arrumando o problema do fiscal, e se isso acontecer, de certa forma, para a Bolsa vai ser uma coisa maravilhosa, né? Entretanto, eu acho que falta muito pouco tempo para que a esquerda consiga mudar essa trajetória que ela está indo, que é uma trajetória ruim para ela, tá? E, ao mesmo tempo, eu acho que o mundo é muito mais à direita do que era há 2 anos e pouco atrás. A gente viu a direita ganhar na Itália, a gente viu a direita ganhar na Argentina, depois de, sei lá, quer dizer, a gente teve 4 anos de direita lá na Argentina, que depois voltou lá para a esquerda e tal. A gente está vendo aí alguns países na América do Sul, a gente viu os Estados Unidos, ou seja, também para esse cenário vindo para a direita, da eleição aqui vindo para a direita é positivo para o mercado, tá? Então, ou a esquerda arruma o que está ruim, né? Porque a gente está crescendo bem, mas em compensação está gastando mais do que pode. Aí a inflação vai lá para cima, ou seja, se você derruba a inflação, derruba a taxa de juros, é bom para a Bolsa, aí a esquerda pode ter uma chance de ganhar. Eu acho que está muito em cima, ela não consegue mais e, portanto, acho que esse cenário é muito favorável. Assim, se a direita ganhar, eu acho que pro mercado isso vai precificar uma alta forte. E como o gatilho, apesar de estar 1 ano e 8 meses da eleição, ele é dado sempre antes, né? Por exemplo, a Bolsa Argentina começou a subir 1 ano e meio antes. Sim. Quem comprou Bolsa Argentina depois que o Milei ganhou 200%. Pois é. Quem comprou Bolsa Argentina 1 ano e meio antes da eleição ganhou 2.000%. Basicamente, ganhou 10 vezes mais quem se antecipou, certo? Então, um evento contratado a gente tem. Pode ser que a gente tenha alguns eventos não contratados que vão aparecer. Pode ser que pinte evento ruim também. E aí a gente vai ter que adiar essa subida. E aí, enfim. E segue o baile. Faz parte, não tem jeito, tá? Mas em algum momento a gente tem que apostar. Outra coisa. Na era da inflação, o que comanda o mercado é a inflação. Ninguém olha para a economia. Tá? Cara, a gente só se preocupa com inflação. Por quê? Porque a inflação alta faz com que o juro suba. Quando o juro sobe, o custo do dinheiro fica muito alto. A gente tem uma meia dúzia de blue chip na Bolsa. Meia dúzia não, vai lá. A gente tem as empresas de energia elétrica, Ambev, B3, de certa forma Vale, mais uma meia dúzia de empresa que não precisa de dinheiro, tá? Ou porque ela gera muito dinheiro, ou porque ela não tem um potencial de crescimento tão grande. Por exemplo, o que a Ambev espera? Né? Ela já é dona de quase toda a cerveja vendida no mundo. Ela não vai crescer 15%, 20% ao ano. Então ela não precisa de investir tanto. Portanto, ela performa um pouco melhor do que a média no momento de juro alto, né? E as blue chips também, né? Se você pegar aqui, com exceção de BBDC, que vive um problema específico dela, com exceção de Vale, que vive um problema das mineradoras, todas as outras blue chips estão lá perto do topo histórico, né? Petrobras, Itaú, sim, BBAS, VEG. VEG agora andou caindo um pouco, soltou balanço ruim, mas subiu um monte, também dá uma aliviadinha agora, mas... Exato, mas Embraer, tá todo mundo perto do topo histórico. Bom, beleza. Cara, quando você tem um arrefecimento da inflação e a possibilidade de, no futuro, ter uma taxa de juros menor, as empresas que serão beneficiadas são, primeiro essas, porque vão entrar dinheiro gringo, e dinheiro gringo veio para liquidez, e depois vai entrar dinheiro nas médias e pequenas empresas. Então, empresa que precisa se financiar para crescer vai ter um dinheiro mais barato para pegar, porque hoje tá, cara, o cara tem que pagar IPCA mais 10, mais 12 para conseguir pegar dinheiro. E aí, cara, para ele fazer isso virar, ou seja, gerar na sua empresa mais dinheiro do que ele vai pagar de juros, é difícil. Quando isso acontecer, eu acho que o mercado inteiro vai. Então, o segundo sinal é exatamente a mudança na perspectiva de inflação de ser de alta para virar. Como é que eu tô vendo isso? Cara, eu peguei os dados dos últimos 1 ano e alguma coisa do relatório Focus, que é para isso um excelente relatório. Para cravar quanto que vai estar a inflação no final do ano, ele não é tão bom. Mas para dizer qual é a tendência da inflação, ele é muito bom. Enfiei a média móvel lá, por enquanto ela está inclinada para cima. Ela já está menos inclinada do que, sei lá, 4 meses atrás. Quando ela virar para baixo, ou seja, a gente tiver de novo uma perspectiva de queda na inflação, eu acho que é mais um sinal de que a gente pode ter uma virada de ciclo. E um terceiro, cara,
não vamos subir se não tiver dinheiro gringo entrando, tá? Certo, então, concordo. isso aí é alguma coisa, para mim, muito Cara, clara, né? Então, eu acompanho esse fluxo também com a média móvel, e quando essa média estiver mostrando entrada de mais de 500 milhões de reais por dia de dinheiro gringo nos últimos 20 pregões, é a hora, cara, que os aços se alinham, a bolsa não vai estar mais no fundo, mas é a hora que eu quero que os meus clientes, porque ano passado eu falei, galera, lá no começo do ano, né, maio, cara, a inflação voltou a subir, Estados Unidos não vai... Vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa carteira small cap, middle cap em carteira dividendos, voltada para dividendos, não para receber dividendo, porque isso aí no meu entendimento, para a grande maioria, é um jogo de soma zero, só é bom para quem está se aposentando e precisa receber de tempos em tempos um dinheiro, mas porque essas ações ficariam mais em cima e estavam assim em 2022, 2023, então em 2024 foi a mesma coisa. E vamos tirar dinheiro de FII, diminui essa carteira, porque isso aqui, enquanto não tiver, a inflação não parar de subir, isso aqui vai pesar. Neste momento, a gente já tá pegando a galera que saiu de FII ano passado, graças a Deus, nossa, e falando, cara, vamos voltando, tá? Então o cara tinha 20% do capital em FII. A gente já, semana passada, já falou, cara, vamos voltar, pelo menos com 10, vale a pena estar posicionado de novo, tá? Por enquanto, a gente está aumentando o percentual de ações da maioria dos clientes que tem apetite para isso, tem perfil para isso, dessas ações de empresas maiores, e esses sinais estando alinhados, aí sim a gente vai complementar tanto FIIs quanto ações, e aí já voltado para médias e pequenas empresas, tá? Mas sem essa de querer acertar o fundo, e muito menos eu não vou falar para ninguém sair no topo, porque a gente não tem bola de cristal, né? Exatamente. Comprar no fundo e vender no topo é só para Zé Ruela. É um exercício de futurologia que é uma doideira, né? E aí, falando inclusive nessa questão de futurologia, cara, você acha que essas empresas que estão subindo aí, por exemplo, uma Embraer da vida, né? E outras empresas que estão ali nos seus topos históricos, você acha que a gente começou a precificar? Você acha que isso é uma antecipação de uma possível mudança de ciclo? Você enxerga assim? Não, eu acho que ainda não. O que a gente percebe é uma rotação de dinheiro em blue chips, tá? Porque os fundos, eles têm a obrigação de se enquadrar lá, né? De se enquadrar e de estar comprado com a porcentagem grande do capital. Aí o cara pega lá a véspera de sair balanço de Petrobras, né? Porra, aí você tá lá enfiado com 1 milhão de papéis de Petrobras, e aí você tem Embraer que vendeu 500 jatos do dia para noite. Pô, você faz essa migração que gera uma demanda muito grande pelos papéis de Embraer que vão-se embora, né? Só que a empresa continua entregando. Então, enquanto continuar entregando, eu acho que vai continuar com essa demanda. Só que ela tem dado uma rodada. Ora é Embraer, ora é VEG, ora é Petro, ora é Banco do Brasil, ora é Itaú, né? Ora é Ambev. Pô, Ambev, cara, a gente comprou Ambev por conta do estratégia lá que eu chamo de contra-ataque. Cara, em 15 dias a Ambev subiu 20%. Aí você fala de uma empresa que não tem muita volatilidade, mas, cara, ela soltou o balanço e aí a gente deu sorte, porque o balanço veio surpreendentemente bom, porque geralmente o balanço de Ambev é um morno, saco, né? É morno. E, cara, ela não para de subir, né? Então, quando você tem janela para o cara falar, pô, isso aqui tá um pouco mais complexo, eu preciso ficar comprado, eu vou para aquilo ali que tá um pouco mais claro para mim. Você já tá vendo essas coisas subirem. E em dias que o mercado sobe 1%, 2%, você pega depois, que tem atraso, né, para sair o fluxo, né, de investidores, mas você vai lá depois, você vê que tem entrada de 1 bi e pouco de dinheiro gringo. Ou seja, o ano começou com um gringo tirando dinheiro, dia 15 de janeiro estava menos 6 bi, e em 45 dias foi para mais 10, ou seja, nós tivemos uma entrada de 16 bilhões, só que teve um evento de Vale, que o dono da Cosan lá resolveu sair de Vale, aí naquele dia você tem, sei lá, 6, 7 bilhões, que é essa operação. Que é atinente ao evento. Pode tirar isso, então a gente saiu de menos 6 para mais 0, 3, ou seja, de qualquer forma o fluxo vem chegando, mas ainda não é o suficiente pra gente falar, porra, o gringo agora quer o Brasil. Aí o mais interessante é que quando o gringo vem, principalmente, ele sai tomando, né? Não é tipo, ele vai esperar uma correção, não vai esperar nada. Ele vai comprar. Ele vai sentar-lhe o Guatambu, ele não tá nem aí, né? Se comprar 10 ou a 10,20 ou a 10,50, ele não tá ligando muito, né? Por isso que quem sobe primeiro são as blue chips, né? As small caps acabam ficando pra trás. Porque se o cara chega com um bi pra comprar, sei lá,
ânima, Que jeito, ele para leva o lá papel, pro topo histórico. Esquece, não. Ele vai tomar... O PM dele vai ficar top, né? Ô, Andrezão, antes da gente pular aqui pra sua tela, você pega muito iniciante ainda? Tem muito iniciante ainda? Muito. Eu até prefiro, cara. Porque o cara é menos viciado, né? Tipo assim, ele tem menos vício. É menos vício. Consegue moldar ele um pouco. Exato, né? Porque o cara que... Vou te dizer que fazer o cara deixar de acreditar, por exemplo, num tipo num gráfico de, sei lá, de linha, que eu não gosto, né? Tem gente que gosta, ganha dinheiro com isso, tá tudo certo. O legal aqui é ganhar dinheiro, não interessa como. Mas eu fazer o cara, porra, larga esse gráfico de linha, vem cá no Candlestick que eu consigo te mostrar mais coisas, isso não é tão difícil. O difícil é você curar as feridas emocionais causadas por muito prejuízo, né? Então o cara, sei lá, o cara tinha 500 mil reais, perdeu 450, tem só 50. Pô, é muito difícil você consertar esse cara para fazê-lo entender que, cara, agora a gente vai ter que começar com 50, você não vai voltar para 500, a não ser que você dê uma baita sorte de pegar 5 anos de alta, tá? Sim. Se você arriscar mais, então eu vou pro mercado de opções, eu vou operar day trade alavancado em mini contratos. Bom, o que vai acontecer? Você vai perder esses outros 50 que sobraram. Vai matar o resto. Então, você curar essa ferida e fazer o cara entender que de 50 para voltar para 500 vai levar 5 anos, é muito difícil. Agora, você pegar o cara 0 quilômetro, que não sabe nada, e falar, cara, o negócio é o seguinte, cara, a gente vai comprar tudo que estiver subindo e a gente vai vender tudo que estiver caindo, tá? E pronto. Pronto, não tem... E você vai começar com pouco. Cara, você não sabe nada, você vai começar com muito. Eu tenho 1 milhão. Dane-se, eu não tô nem aí, eu também tenho 1 milhão, entendeu? Mas você vai começar com 1.000, você tem que aprender a fazer isso com 1.000, porque se você perder com 1.000, você vai perder com 1 milhão. Só que perder 1% de 1.000 é diferente de perder 1% de 1 milhão, né? Se o cara começar do zero, sem vício, sem essa cicatriz emocional, e der tempo para que o talento surja, né? Porque o talento é treinável, né? Um ou outro, você tem sempre um Neymar, um Ronaldinho Gaúcho que nasce com aquele troço. Vai ter sempre o trader que, o cara começa e 3 meses depois ele tá ganhando dinheiro. Mas isso é exceção. Demais. A regra você vai ralar antes de fazer dinheiro, como acontece em qualquer profissão, tá? O cara que entende isso, eu acho que é o cara que vai bem. Boa, eu concordo contigo. O que você tem o terceiro tipo de cliente. É o cara que já passou por muita fase e ele tá naquela inconsistência ainda, mas o cara já não perde mais dinheiro, já deixou a cicatriz pra trás e tal. Esse eu também gosto de trabalhar. Porque esse cara, bicho, ele tá, sei lá, um passo de ter sucesso no mercado, cara, e de fazer, e de ganhar dinheiro com esse troço, né? E a gente já tem um monte de amigo que conseguiu virar chave mesmo, definitivamente, ganhar dinheiro e viver de mercado. E, cara, é muito bom ver esses caras. Eu adoro ter contato com eles, adoro saber que de alguma forma eu participei da trajetória de sucesso dos caras. Então eu adoro trabalhar com esse cara. Quando eu percebo que tá faltando, sei lá, cara, é só mais um passo, é só mais um empurrão. Aí eu gosto de pegar e trazer bem pra perto de mim, porque eu acho que faz muito sentido. Boa, você acha que esse cara, por exemplo, da ferida emocional, né? Principalmente o cara que já perdeu muito. Qual que é a melhor forma de se tratar esse cara? Como que você trata esse cara? Porque o cara vira pra você e fala, André, tinha 450, eu tinha 500, perdi 450, tenho 50, sei que eu não vou chegar nos 500 do dia pra noite, tá bom, mas assim, cara, tá muito difícil. E aí, tu fala o que pra esse cara? O que você acha que tem que ser dito, inclusive? Porque com certeza deve ter algumas pessoas assim, inclusive, ouvindo a gente. Então, primeira coisa que o cara precisa fazer é identificar por que ele tá perdendo. E aí, cara, tudo seu tem que estar no papel, né? Então, por exemplo, se você falar para mim, André, quantas operações você fez nos últimos 2 anos? Eu vou te falar 1.782. Das suas estratégias, qual que deu dinheiro e qual que não deu? A que deu mais dinheiro foi essa, a que deu menos dinheiro foi essa, e essa aqui eu não uso mais porque ela não se mostrou para esse mercado eficiente, então eu parei de usar. Qual é o ativo que você ganha dinheiro, qual é o ativo que você perde dinheiro, qual é o horário que você ganha dinheiro, qual é o horário que você perde dinheiro. Cara, você tem que saber tudo isso, porque sem dado não tem como você chegar a qualquer conclusão. Perfeito. Né? E quando eu exploro todos esses dados, geralmente eu chego à conclusão do cara que
Às vezes ganha, e de repente entrega tudo num único dia, numa única semana, ou seja, tem um descontrole emocional em algum momento e tem aquilo que a gente chama de um dia de fúria, ou uma semana de fúria, ou um mês de fúria, entrega tudo para o mercado. Assim, a maioria dos problemas, tá, são esses. O cara tem uma estratégia, às vezes, vencedora, mas ele se perde e deixa de seguir aquela estratégia em algum momento. E aí, cara, para a grande maioria que tem esse tipo de problema, o que a gente indica é um profissional para cuidar desse problema, né? E isso é um psicólogo, um psiquiatra, um coaching, porque o coaching no Brasil virou meme, virou não sei o que e tal, mas coach é um treinador, um cara que vai treinar a tua mente a se tornar uma mente forte. Sim. E principalmente o que você precisa fazer é parar de operar enquanto você não resolver esse tipo de problema, né? Então, porque na verdade é o seguinte, você tá cavando um buraco que já tá enorme, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de cavar, né? Entender exatamente o que tá acontecendo e a partir daí buscar a cura, né? E geralmente quando é problema emocional é isso mesmo. Só que tem uma coisa para ficar esperto, né? Não existe a cura imediata de um problema emocional. Você vai controlando o teu emocional, aprendendo a lidar com ele, mas hoje, por exemplo, eu também tive um monte de problema lá atrás que eu fui consertando com o passar do tempo. A maioria dos dias, 99% dos dias eu venço isso, mas às vezes eu ainda me descontrolo, eu faço 1 ou 2 operações a mais do que eu deveria ter feito, às vezes eu fico com raiva do mercado e vou... De vez em quando acontece. Por quê? Porque eu não venci a guerra emocional. Sim. Eu venci a batalha de hoje. Hoje terminou o dia e eu segui a minha estratégia. Venci hoje. Mas amanhã tem outra batalha. A gente vai vencendo cada vez mais batalhas, né? E quando perde, a gente não perde de tomar cacetada à torta e à direita. Você se descontrola um pouco, perde um pouco mais do dinheiro que você planejou e pronto, tá? Você tem que tomar o resto da vida cuidado com essa parte emocional, mas num primeiro momento você precisa aprender a lidar com ela pra você não quebrar numa semana, tá? Basicamente é isso. Boa. Muito bom, excelente. Vamos para a tela dele? Então vamos lá então, entender um pouquinho como é que o nosso amigo André opera aqui, né? André, eu tô vendo que você usa a média exponencial de 17, a exponencial de 72 e ali tem a semanal também, né? Essa média laranja é uma média móvel de 72 períodos do gráfico diário. Essa roxa, ou fúcsia, é uma média de 17 períodos. As duas são exponenciais. E, cara, eu gosto muito de olhar o gráfico semanal, só para não precisar olhar o gráfico semanal, né? Eu só quero ver se o preço está acima ou abaixo da média de 72 do semanal. O Profit, você consegue traçar a média do gráfico semanal de 72 períodos no gráfico diário, que é exatamente essa média verde, né? Então, isso tudo aí me ajuda a definir se eu quero comprar ou se eu quero vender o ativo, tá? Então, quando está acima da média de 72 do gráfico semanal, eu geralmente estou pensando em compra e quando está abaixo estou pensando em venda, tá? Tá, e a 17? Na verdade, para ativos em tendência, que nem é o caso de CA, né? Mas deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo, no caso de Embraer, tá? Quando o preço vem perto de uma das médias de referência, é onde eu me programo para comprar. Então, durante a tendência, o preço fica até 1% em cima da média fúcsia, ou até 1% abaixo da média laranja, tá? Em toda essa região, eu me preparo para comprar. Então, primeira verificação, tá acima da média de 72 do gráfico semanal? Tá. Voltou perto de uma das médias de referência, né? Então, por exemplo, você pega a última correção, voltou aqui no meio das duas médias, tá? Então, perfeito. Então, eu quero comprar. Aonde? Aí que eu vou lá pro gráfico de 60 minutos para achar o pivô. Eu vou comprar no rompimento do topo do gráfico de 60, vou lá colocar para te mostrar, tá? Vou comprar... Opa! Aqui deve ter pago dividendo, alguma coisa que saiu do ponto, tá? Então deixa eu colocar aqui, vamos lá. Vou comprar no rompimento do topo do gráfico de 60 com stop abaixo do fundo, tá? Então, semanal e diário me fala, é para comprar, o gráfico semanal me fala, cara, é para comprar aqui com stop aqui. Tá? E aí você compra violação. Compro violação. Violação, né? Boa. E aí o stop no fundo e boa. Exato. Tá. Assim, a única coisa que eu observo é que, para mim, a operação de swing trade começa depois das 11, tá? Das 10 às 11 tem muito rompimento falso que eu deixo passar. Isso mesmo acabou abrindo 10h30? Mesmo com o mercado lá fora abrindo 10h30 ou 11h30? É melhor quando abre às 10h30. Mas para não mudar uma regra, eu acabo ficando aí a partir das 11. Tá? Entendi.
Tá, e deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você tem uma questão de quantidade de candles, enfim. Até lá naquela CIA lá que a gente tava, qual que é o critério que você usa, assim? Eu sei que você conta candle, tem uma parada assim. Como é que é isso? Na verdade, pra a gente não ficar tratando de reversão de tendência a toda hora, né? Eu gosto muito que a distância entre topo entre fundo e fundo, e entre topo e rompimento de topo, tenha pelo menos 17 candles, tá? Certo. Porque senão você fica tentando encontrar reversão de tendência toda hora. Tá. Não tem, reversão de tendência acontece de tempos em tempos. Uma hora vai acontecer, mas cara, desencana que não é agora e tudo mais. Então, para não ficar encontrando reversão de tendência toda hora, eu adotei esse sistema. E mais uma coisa, não precisa ser 17, né? Eu acho que precisa padronizar, porque senão você vai encontrar o que você quiser no gráfico, sim, entendeu? Sim. Padroniza, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 10, pode, mas você tem que padronizar. Eu padronizei 17, então a partir daí eu fico mais à vontade para falar de uma reversão de tendência. Em CA, exatamente entre fundo e fundo tem mais do que precisa, entre topo e teste de topo já tem 17. Então, para comprar esse ativo, eu só preciso de um rompimento de topo acontecer aqui nesse ponto. Aí eu vou botar, por enquanto ela tá caindo, né? Mas aí eu vou botar meu stop abaixo do fundo e seja o que Deus quiser. Tá. E para comprar aí, você olha mais alguma coisa, mais algum indicador, alguma coisa assim? Zero? Não. Na reversão de tendência, né, tem um indicador que eu criei que se chama difusor de fluxo, tá? Vamos lá. Que é esse indicador aqui, tá? Quando você tem a linha vermelha para cima da linha laranja e a linha laranja para cima da linha preta, fica mais provável a reversão de tendência. Neste caso de CIA, por ser uma reversão, tá chegando a hora, tá? Então mais 1 ou 2 dias pode ser que a gente tenha isso cruzado e fica mais fácil de pensar em comprar nesse ativo. Mas isso é só para reversão de tendência. Cara, a cada 100 operações, eu faço 2 de reversão. O resto, a gente só olha exatamente esses parâmetros que eu te falei. Tá? E FIBO, né? Eu sei que você usa FIBO, você é o cara lá que eu já até comentei aqui, que tirou foto abraçado no túmulo do Leonardo Fibonacci. Exato, isso lá em Pisa. Que doideira. Qual que é como que você usa? Você usa para projetar alvo? Você usa para medir retração? Enfim, o que tu faz? Como é que tu usa isso? Eu não gosto muito de FIBO para pegar retração, porque eu acho que eu tenho outras ferramentas que são mais simples de serem observadas. Eu gosto muito de FIBO para fazer projeção quando da reversão de tendência. A gente pode até usar esse exemplo de CA para falar sobre isso, tá? Então, por exemplo, aqui, né, se a gente medir o tamanho dessa primeira onda, né, que é a onda 1, tá? E projetar a partir desse fundo, a gente tem aqui, poxa, se lá tivermos a teoria de Jones-Elliott valendo, né? O primeiro ponto de resistência é aqui 13,10, tá, onde a gente tem 100% do tamanho da perna 1, né? E aí, se a onda 3 for realmente grande, o segundo alvo é 16,56, que é 161% do tamanho da perna 1, tá? Boa, então, boa. Eu gosto de FIBO para projeção, tá? Quer dizer, não é que eu não gosto na retração, eu prefiro na projeção do que na retração. Tá. E no dólar e no índice, tu usa essas médias tudo aí também? Não, cara, dólar e índice, putz, cara, foi uma melhora no meu operacional que você não faz ideia, cara. A partir de 1 ano e meio atrás, eu passei a operar só suporte e resistência, tá? Gráfico. Cara, eu vou em tempos ele não gráficos fica limpo longos. Porque você mantém a média, né? Eu vou em tempos gráficos longos. Mas eu tenho um layout aqui que ele não tem nem média, tá? Eu não fico tirando e colocando lá, porque eu realmente nem observo muito. A média é como se não existisse quando eu tô olhando o índice dólar, tá? Eu vou lá no gráfico de 500 minutos e depois vou trazendo mais para perto, 250 minutos, 60 minutos. Por que 500? Não tem porquê, é só porque... É mais longo. Exato, pode ser 450, não tem problema. Cara, eu pego todo o ponto de virada dos últimos 5 anos do índice do dólar, tá? Então, o dólar tava subindo pra caramba, daqui a pouco bateu num ponto, começou a descer pra caramba, eu marco aquele ponto. Aí eu marco um ponto quando voltou a subir de novo. Isso no índice no dólar, né? Aí meu gráfico vai ficando assim, ó, né? Tirando o zoom, né? Ele vai ficando cheio de pontos, né? Que estão jogados aqui, mas que são nada mais, nada menos do que suportes e resistências de tempos enormes e tudo mais, tá? Aí a partir daí, cara, o que eu gosto de fazer é comprar no suporte e vender na resistência, tá? Isso pro índice, no caso do dólar, né? Comprar no suporte e vender na resistência quando bate num ponto como esse. E algumas vezes, quando eu estou achando que o mercado pode continuar determinado movimento, até vender rompimento de suporte e comprar rompimento de resistência, tá? Mas geralmente apostando no rompimento falso
tanto do índice quanto do dólar. Aliás, e também do Bitcoin, que é um troço que Então, tá gostoso de operar. Você tá operando Bitcoin e no contrato B3 ou tá operando Bitcoin lá Pois fora? é, cara, o bom de ter uma proximidade com assessoria, né, é exatamente isso, porque eu tenho a possibilidade de fazer isso de tudo quanto é jeito, tá? Mas eu prefiro, quando é swing trade, por ter mercado 24 horas, né, de operar o próprio Bitcoin. Inclusive a gente tá de olho, né, deixa eu ver aqui se vamos conseguir mostrar, tá? Deixa eu ver só se a gente tá conseguindo mostrar aqui direitinho. Tá sim, tá? A gente tá de olho, aqui temos, não, isso aqui é NVIDIA, né, que tá, olha só, né, todo mundo gosta de comprar NVIDIA, a gente já vendeu aqui no rompimento dessa linha de tendência. Eu tô de olho aqui, cara, para ser o contrário, né, certo. 110 aqui para mim é um ponto importante de NVIDIA, abaixo disso pode ser que a gente pense na operação com ela, tá? Mas o Bitcoin eu tô preferindo muito mais operar o próprio Bitcoin, é 24 horas por dia, você coloca seu stop, não vai ser pulado, né, então eu tô observando aqui essas movimentações aí do Bitcoin, que tá até engraçado, aí, nos últimos dias bastante volatilidade. Nossa, né? Uma vol cabulosa, né? Mas tem amplitude, né? A gente não pode reclamar. Com certeza, não dá para reclamar, né? O que eu quero é comprar Bitcoin, eu não quero vender aí, que aqui atrás, ó, né, no rompimento desse fundo aqui, eu tentei vender e acabei tomando stop, né? Tá. Esse aqui é um gráfico, e aí o que eu percebi, né? Que o legal é comprar no ponto de suporte ou comprar aqui no rompimento dessa resistência. Tá. Então, se o Bitcoin cair daqui, dane-se, pode pegar para você, eu não quero vender, tá? Mas se ele passar para cima desse ponto aqui, 92 mil dólares e tal, vai ser um ponto de compra e também aqui, com certeza, no rompimento do topo histórico, aí perto dos 108 mil dólares. Se você fosse vender aí, por exemplo, você sairia lá no suporte. Aí embaixo, seria um alvo lá. Porque tem tanto... A média de 72 do gráfico semanal tá passando aqui em 72 mil dólares, que é exatamente esse ponto aqui também, tá? Então esse ponto aí é um ponto representativo aí de Eu tô vendo a sua tela ali, petróleo, tá operando também? Cara, é mais uma coisa... Ali? Aqui eu tô olhando, eu gosto muito de olhar o gráfico do Brent, né? Mas eu prefiro operar via WTI, via Chicago, né? E aí você consegue... Como o contrato é grande, você consegue operar via opções, cara, que aí você determina qual é o tamanho de risco quando entrar na operação, né? Boa. Isso aqui, ó, o petróleo tá acima de 70 dólares, cara, nos últimos 4 anos, né? 5 anos, né? Boa. 2021, 22, 23, 24 e agora pedaço de 2025. Então também tô observando, porque ele... Por enquanto abaixo de 69, aí eu tô vendido em prio, tá? Se ele cruzar isso aqui para cima, eu vou redear comprando provavelmente o WTI. Bom isso, né? Mas você vai entrar comprado no WTI ou você pensa em montar uma estrutura? Provavelmente em opções com WTI. Boa. Exato. É bem melhor, né? A ferramenta de opções é boa demais. Eu falo muito isso também. Tem que saber usar, né? Não se esfola todo, né? Você quebra inteiro. Você vai... Sabendo usar... Tu acha que tá entrando no paraíso, vai estar abraçando o capeta. Vai estar abraçando o capeta, exatamente isso. Deus me livre, tá louco. Cara, eu acho que é isso, né? Tipo, eu tenho umas anotações aqui, enfim, algumas coisas. Acho que é isso, acho que falando de tudo, né? Acho que ainda tem, assim, uma outra coisa que a gente usa, uma outra coisa que a gente faz. Sim, eu digo assim, mas o principal é isso, da base, cara, né? Operar tendência, principalmente se você está começando, né? Esquece a contra-tendência para daqui a alguns anos, né? Opera a tendência, tá caindo, você vende, tá subindo, você compra. Com o tempo você vai aprendendo outras coisas, tá tudo certo, não tem problema. Né? Sem sofrência, começa devagar, enfim. Essas coisas que a gente fala sempre para todo mundo. Boa. Então, jovem, você tá vendo que o operacional do André, que tem aí 20 anos só de trading, né? Não é nem um bicho de 7 cabeças. É fácil fazer? Não. A gente tá vendo o gráfico aqui, ele tá explicando, parece fácil. Quando você vai pra prática, você vai ter que treinar. Ele tá treinando tem 20 anos, né? Então, se você tem um plano, você conseguir executar esse plano, você ter disciplina e ter gerenciamento de risco, que a gente já bateu, inclusive, algumas vezes nessa tecla aqui, né? Você acha que o cara vinga ou não vinga? Tem chance de vingar ou não? Bom, primeiro day trade não é pra todo mundo, mas... eu não conheço um cara que deu certo. Eu conheço engenheiro que ganhou dinheiro com engenharia e teve depressão e tudo mais. Eu não conheço um trader que ganhou dinheiro com trade e que não vive muito feliz. Então, se você está nesse caminho, com disciplina, gastando um tempo, né? Se isso te dá prazer, insista, porque a vida do cara que ganha dinheiro com trade é muito legal, tá? Segundo, mesmo que a gente tenha uma taxa de juros muito alta aqui no Brasil, né, ao longo do tempo, todo mundo vai precisar de bolsa, a não ser o cara que já está
com uma idade mais avançada, daqui a pouco eu vou chegar lá e tal, e aí pode se dar o luxo de não ter que correr esse risco, mas principalmente se você tá novo, você precisa de mercado de renda variável, você precisa aprender a mexer com isso, tá? Aí não precisa fazer day trade, mas você precisa do mercado de ações. Ah, mas tá perdendo do CDI. Então, isso é coisa de Zé Ruela. O cara pega a janela que mais interessa para ele e fala que o CDI tá pagando mais. Que o CDI tá pagando mais. Cara, o que você precisa é de diversificar. E é claro que você precisa de renda fixa, mas você precisa de renda variável também, porque vão ter anos que a bolsa vai subir 30%, 40%, 50%. E, cara, se você não tiver renda variável, você vai ficar com taxa de juros a 2%, como foi há 3 anos atrás aqui no Brasil. Ou seja, teu dinheiro vai render 2% no ano, certo? Enquanto a bolsa sobe 40%. Então, aprenda a mexer com isso, faz sentido, tá? E se prepare para o próximo ciclo. Por quê? Porque quem chegar atrasado vai pagar o pato. A gente vai vender para os caras que vão chegar no final do ciclo, né? É claro que a gente não vai acertar o fundo, é claro que dá um pouco mais de trabalho, mas paga muito melhor, tá? Então se prepare para o próximo ciclo, porque ele virá e, cara, não é toda hora que acontece, mas é uma janela para que você consiga mudar o seu patamar financeiro. Tá. Boa, show de bola. Andrezão, quando você veio aqui, existia bate-bola jogo rápido pra gente poder encerrar? Existia? Cara, não lembro. Eu acho que não existia, não. Tinha não, né? Não tinha bate-bola jogo rápido, não. Então vamos lá pra gente poder encerrar bem rapidamente aqui com o nosso amigo André Moraes. André, bate-bola jogo rápido. Porque tem que falar o que vier na cabeça, tá? Se quiser pausar a sua gravação aí, tá? Tá. Peraí. Aí a gente te passa a pastinha, ou então se você quiser subir também pra qualquer lugar e depois pro Drive, etc. Enfim, você sobe. Mas não precisa ser agora também, porque você vai, né? Então vamos lá, bate-bola, jogo rápido, nosso amigo André Moraes. Andrezão, mercado financeiro. É bom demais. Arrependimento. Não ter comprado mais Magazine Luiza a 3 centavos lá em 2016. Um forte aprendizado. Alguns erros que a gente comete ao longo da carreira, como trader, como analista, né? Te forja e te faz ficar, cara, muito mais denso e muito mais parrudo, muito mais casca grossa pro futuro, pro resto da vida, tá? Boa. Meu maior aprendizado veio o dia no meu maior prejuízo, que é exatamente você tá maior do que a liquidez de um papel ou de um mercado te garante um ponto para estopar, um ponto para sair, e olhar e entender que esse é um risco, além de saber que não colocar stop é um risco, ou seja, principalmente, né, entender a liquidez do mercado, entender que o stop era necessário, apesar de ser doído, foram 2 aprendizados que eu acho que que me trouxe até aqui. Sem isso eu teria quebrado. Então, top. Uma conquista marcante. Cara, apesar de ter sido feita de uma forma que hoje eu faria diferente, porque eu acho que eu fiz muito rápido, foi uma coisa que me trouxe liberdade, né? Que foi deixar de fazer o que eu fazia naquela época para ficar vivendo dos meus trades, né? Não só dos meus trades, né? Depois eu peguei o dinheiro, coloquei na renda fixa, montei outro negócio e tudo mais e tal, mas em um determinado momento aquela foi a minha atividade principal. Eu acho que isso foi uma grande conquista, me deu, depois de anos, a possibilidade de ter, de certa forma, um pouco mais de liberdade financeira e me fez ser um cara que nunca mais precisou trabalhar, porque o que eu faço... você dá aula, por que você faz isso? Cara, eu gosto. Por um motivo só. Isso me dá um prazer do cacete, entendeu? Boa. Não tem outro, pode ter certeza disso. Massa, muito bom. Tem algum trader que é sua inspiração? Quem? Trader? É. Pô, tem vários, cara. Ixi, e aí? E agora? Tem que pensar, tem que falar um só. Não, eu não vou falar de um só, não. Pode ser demais? Pode ser, eu deixo, vai. Você foi o primeiro a vir aqui, cara, como é que eu vou... Cara, o Alexander Elder é um cara que me ajudou muito, e aí, e no Brasil, o Márcio Noronha, e gosto dos caras que venceram essa etapa do tempo e de que alguma forma nessa caminhada eu pude encontrar, e lá atrás, quando não tinha YouTube, não tinha porra nenhuma, era difícil a gente ouvir alguém falando sobre mercado, me passar alguma coisa, né? Então, Bo Williams, Igor Rodrigues Luiz, Aliakim Pereira de Sá, Stormer, Bizzy, e é chato falar isso porque a gente sempre esquece de um nome ou outro, tá? Mas, porra, de certa forma o Góes, o Neto, aquela turma, o Alisson, aquela turma, para não esquecer o nome de mais gente,
toda da XP que eu pude conviver, toda da RI que eu pude conviver naquele momento, acho que todo mundo acabou um ensinando pro outro alguma coisa, né? Essas pessoas foram muito valiosas. No mundo aonde não tinha ninguém, era a gente... Boa. Era só mato era alto com força, né? Exato. Análise técnica é? Estudo de probabilidade. Boa. E é importante que as pessoas saibam disso, porque às vezes até quem gosta de análise técnica fala, vai subir, vai cair. Cara, esquece isso, né? O que a gente faz é estudar para aquele momento, observando repetições do passado, aquilo que é mais provável, né? Então, como numa mesa de pôquer, né? Se você tem um par de 2, você vai foldar. Se você tem um par de dama, dependendo do momento, você vai dar win, tá? Então a gente quer enxergar o que a gente tem na mão para saber se a gente vai com mais, com menos dinheiro, se fica de fora, se compra ou se vende. A análise técnica só serve para isso. Boa. Um dia marcante de game. Quando a OGX fechou num dia 9 e abriu no outro dia 6. Por conta aí de uma prospecção que ela fez nos poços e se achava que tinha X de petróleo e tinha X dividido por 10, tá? Esse foi um dia, porque nessa época eu gerenciava um fundo, estava vendido. Na minha conta, naquela época, não tinha esse negócio de analista, então estava vendido também na conta. Os meus clientes também estavam vendidos com a GX, e na época a gente tinha um fundo lá na Rico, que tomava as decisões de renda variável, que chamava Rico Trade Fin. O fundo também estava bem vendido, foi acho que o dia que eu mais ganhei dinheiro e que todo mundo ao meu redor também ganhou. Boa. Família. Cara, é tudo, velho. É tudo. Assim, o que é mais interessante, né? Eu não seria, assim, ninguém se eu não fosse família, né? Porque eu sempre fui todo errado, cara. Quem me consertou foi minha família. Top. Deus. Cara, é engraçado, né? Porque a gente não consegue pegar, a gente não consegue enxergar, mas eu sinto a necessidade de falar com ele, né? Não dá pra explicar, né? Mas é alguma coisa que eu quero ter sempre perto de mim. Show. E da minha família. Se a sua boleta tiver só um botão de compra e venda pro dólar hoje, o USD/BRL, compra ou vende? Pros próximos 2 anos. Pros próximos 2 anos? Cara, eu venderia. Eu sei que é difícil falar isso, mas eu acho que, cara, se vier esse ciclo político que eu acho que vem, se vier um controle de inflação que eu acho que vem, eu penso em bolsa para cima. Nesse caso, o dólar estaria para baixo. Boa. Agora, se eu tiver errado, eu estopo e compro também. Vira mudo o botão. Brasil. Pois é, cara, eu escuto há 48 anos que isso aqui é o país do futuro, né? Esse futuro nunca chega, mas por conta disso é um lugar de muitas oportunidades também. Então, se você souber casar a sua oportunidade, ele acaba ficando interessante. Talvez o Brasil me dê um pouco de medo por conta da segurança, né? Tá fora do Brasil, ele te tira um peso de você estar sempre preocupado com se você tá num carro blindado ou não, se você vai ser assaltado ou não, se você pode dormir assim, isso dificulta um pouco, tá? Mas resolvendo esse problema, eu acho que que seria, cara, um lugar que eu gostaria de ver minha filha tentando aproveitar a oportunidade aqui. Boa. Hater. Você tem hater? Tem, né? Cara, eu devo ter, cara, mas eu não ligo pra isso. Assim, o que eu aprendi com o tempo, tá? Poxa, eu gosto tanto de fazer o que eu faço, né? E eu tenho tempo pra passar com a família, com um monte de coisa, que eu só fico atrás de quem de quem está afim de receber algum tipo de ajuda, tá? O cara que tá ali pra me... Às vezes eu recebo uma crítica, isso é super válido. Pô, André, você fala um palavrão, eu não gosto de falar palavrão. Nos meus programas, né? Quando eu tô em algum lugar que eu pensei... Mas é meu estilo, tá? Assim, eu não gosto de falar de política, né? Então, toda vez que eu toco nesse assunto, eu falo, mas pensando em fazer uma reflexão pro futuro do mercado. Nunca é pra defender X ou Y. Não acho que isso aqui não agrega em nada, até atrapalha. Um monte de analista se ferrou nos últimos anos porque ficou defendendo um lado e só fez cagada e não saiu dos papéis, ou saiu muito cedo, ou não entrou, né? Eu lembro, enfim.
Eu lembro de muitos que quebraram fundo, que perderam o nome, né? Que é difícil fazer no mercado por conta disso. Então, eu tenho o meu jeito e, principalmente, eu não entro em treta, tá? Não é ser isentão, cara. É que eu acho que a vida, cara, ela pode ser vivida de duas formas, entendeu? E você pode fazer sucesso das duas formas, arrumando um puta rolo e tudo mais e tal. Mas, cara, pode ser vivida de uma forma light, cara, focando em quem quer me ajuda, pensando em ajudar, em fazer o bem, em fazer as coisas do jeito que eu quero, que eu acho que é certo, e tá tudo bem, tá? Então, eu não tenho muito hater, mas quando eles aparecem, cara, eu levo super numa boa, tá? Boa. Aliás, eu te falar, esses dias um cara falou assim, cara, você fala demais, eu não sei como é que você fala demais, alguma coisa desse tipo e tal, não sei o quê. Ao invés de xingar o cara, eu falei pra ele, cara, você tá aí reclamando à toa. Você imagina eu, que tenho que me aguentar, já há 48 anos eu me aguento e vou ter que me aguentar até eu morrer. Você pode simplesmente desligar o YouTube, cara, e nunca mais me ouvir. Eu não, cara, eu vou ter que conviver comigo mesmo até o resto da vida. Então, eu levo desse jeito. Aí o cara deve pensar, pô, não vai ter jeito de eu irritar esse cara. Não tem nem como brigar com ele. Eu desisto, entendeu? E aí meio que eu não tenho muito disso, não. Boa. Andrezão, tem só mais 3. Vai lá. Quem é o galã do mercado financeiro? Não vale eu e você, galã, ninguém tá aqui. Sem sombra de dúvidas, Aliaquim Pereira de Sá. Ave Maria. Eu sabia que você ia falar dele. Quem é a musa do mercado financeiro? Cara, Eu não queria ir para esse lado. Cara, eu queria falar de mulheres muito competentes do mercado financeiro, entendeu? Boa. Porque elas, quando eu cheguei, há 20 e poucos anos atrás, não existiam, né? E, cara, hoje a gente percebe que, as mulheres estão tomando o mercado e elas têm uma sensibilidade para a disciplina, eu acho que muito melhor desenvolvida que muitos homens, né? Então, mulheres que eu admiro, assim, são muitas, e eu vou esquecer sempre o nome de alguém, tá? Mas, cara, as meninas que passaram no Gamecast, a Bea, a Martinha, a Ive, a Mari Damasceno, a Pan, eu vou te dizer, cara, a Karen que tá comigo é meio que ela que manda na empresa, a CEO, ela não tá à frente, mas ela tá no back-office fazendo um excelente trabalho. A Lari, que é uma pessoa que tá com a gente também nos ajudando e que fala do mercado de uma forma leve. Eu acho que essas mulheres estão fazendo a diferença. E, cara, eu acredito muito nisso, né? Eu sempre fui gordinho e, cara, quando eu via um analista gordinho, eu parava para escutar, porque eu me enxergava ali, né? O negro, às vezes, ele precisa ver um outro negro falando aquele, pra ele se sentir presente. Eu acho que as mulheres, com as mulheres, elas se sentem melhor representadas. Eu acredito muito nisso, entendeu? Então, acho que as mulheres, a partir do momento que viram mulheres falando de mercado, indo atrás, fazendo trade e tal, elas começaram a aparecer e eu acho que são muito competentes, e tanto quanto a gente, ou até mais, porque talvez tem uma característica delas de serem mais disciplinadas e estão de parabéns. Isso é verdade. Bem mais disciplinada. E também costumam aprender mais rápido um pouquinho. A gente é um pouquinho teimoso. Pra fechar, truco, cerveja ou churrasco? Cara, truco. Truco? Mesmo? Você é viciado. Não, mesmo. Você sabe que tem uma resposta certa, né? Os 3. Não. Não, é um ou outro, caralho. Churrasco. Porque aí tem truco cerveja, porra. Pode ser também. Pode ser também. Andrezão, quem não te conhece, cara, quem não conhece seu trabalho, quem não te acompanha, cara, eu quero acompanhar esse maluco. Qual a melhor forma pro cara te acompanhar? Começar por onde? Cara, eu gosto muito de falar no Instagram. E o meu Instagram é André Ribeiro Moraes. E tem um trabalho de, cara, quase 15 anos no YouTube. O YouTube começou, não tinha ninguém pra conversar, eu fiquei conversando com a câmera e tem lá mais de 2.000 vídeos. Faço live todo dia às 8h45 da manhã falando de mercado, de swing trade, fazendo sempre day trade, sempre compro dólar, vendo dólar, compro índice, vendo índice lá. E lá no YouTube é André Moraes na Bolsa. Enfim, nesses 2 lugares aí eu sempre tô. Show. Topíssimo. Meu amigo, se você chegou ao final do episódio, comenta aqui pra mim o que você achou. É bom, né, cara? Bom, né? O cara... É bom poder falar de tudo, né? Com quem já passou por muita coisa, quem já tá aí 20 anos, 21? Com trade, 20. 20 anos aí, só no mercado financeiro, de trading, né? Instagram dele é @André Ribeiro Moraes, tá? Moraes com E, né? Então, @André Ribeiro Moraes.
Instagram, Trade ao Vivo ou... Não, YouTube é André Moraes na Bolsa. YouTube, né? YouTube, André Moraes na Bolsa, tá? Segue ele, manda direct, tá com dúvida, tá sofrendo, pode chamar o cara, sabe muito, né? Mais uma vez aí, a gente quer te agradecer muito por ter sido o nosso primeiro convidado aqui, literalmente, né? As portas aqui sempre estarão abertas para você. Sempre que precisar, enfim, a gente também, se puder fazer uma parte 3 aí, né, mais pra frente, trazer você aqui de novo, né, porque dá pra gente fazer uns 5 podcasts com ele tranquilamente, né, dá pra fazer até nichado, por temas diferentes, enfim, beleza? Obrigado por De ter nada, vindo cara, mais uma vez. muito feliz de ver ter sucesso, espero que seja Tamo só junto. o início de uma longa carreira, uma longa trajetória. Boa. É muito bom ver trader, cara, fazer sucesso. Muito bom mesmo. Boa, que isso, cara. A gente que agradece. Obrigado mesmo. E, gente, sigam lá, @André Ribeiro Moraes, beleza? Vai achar ele no YouTube também, acha no Instagram, enfim. André, obrigado mais uma vez. Valeu. Até o próximo episódio, deixa seu comentário e conta pra mim o que você achou, meu querido. Deixa o like e manda pra aquele amigo seu que fica seguindo esses noia que tem aí também nas redes sociais pra vir aqui ouvir um pouquinho mais de gente que tá no mercado há muito tempo e pode aí te ajudar bastante no seu caminho, beleza? Tamo junto, até o próximo episódio. Tchau, tchau.